do Senhor, mais uma vez estudando a Palavra de Deus. Nosso tema de hoje é Conhecendo a Bíblia. Nós temos um texto para isso, um texto bíblico, e está no livro de Salmos, capítulo 119, versículos de 33 a 40. Diz assim: Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Temos um versículo para meditação, está no profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a tua saída, e ele nos virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Um texto importante para você entender a palavra de Deus. O salmista aqui fala sobre o desejo de conhecer a lei do Senhor. Muito bom. Nós entendemos que a Bíblia existe, ela é real, ela é fato. É um livro lido pelas pessoas do mundo inteiro. E ali a Bíblia, ela tem a sua origem. E a palavra Bíblia deriva do latim e do grego, né, da palavra Bíblia. E o que nós entendemos por esta palavra é o entendimento de vários livros. Então é um conjunto de livros, é uma biblioteca de livros. E ela é dividida em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. Como nós entendemos esse Antigo Testamento? Esse Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros, dá um total de 66 livros. Então a Bíblia contém 66 livros divididos em duas partes: Antigo e Novo Testamento. A Bíblia também ela é a palavra de Deus. A gente percebe pelos seus escritos, os seus textos, que Deus sempre se preocupou em falar, em se relacionar com o homem, desde o jardim do Éden até os dias de hoje. Ele continua com essa preocupação em falar, se relacionar com o homem através da sua palavra. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Ela também surgiu no meio das outras culturas, né? A cultura do Egito, a cultura da Babilônia. Nessa época aí a Bíblia foi dado origem, ela se originou e ela participou dessas culturas. Então ela mencionava um Deus, ela mostrava um Deus, ela mostrava uma relação com um Deus que era existente na época. E como foi que as outras culturas conheceram a Deus? Através dos profetas, dos reis, dos juízes, dos homens que eram escolhidos por Deus para externar, para apresentar a palavra dele, a relação que ele queria ter com o homem. Então, ela surgiu também neste meio, nessas culturas. E outro fato interessante, ela foi escrita em várias épocas,
por vários homens, em lugares diferentes, em tempos diferentes, e inspirada pelo Espírito Santo. Então, é interessante os textos que ela tem, porque tal escritor escreveu na época dele, enquanto ele estava vivo, um assunto. Outro tempo, outra época, outro escritor dela escreveu um texto, o mesmo assunto daquela pessoa que escreveu em época anterior. E o mesmo texto, eles não se viram, não tinham contato, mas o mesmo texto era escrito, a mesma intenção, o mesmo assunto. Então nós podemos entender que a Bíblia dividida no Antigo e no Novo Testamento, a Bíblia fala o mesmo assunto. O Antigo Testamento é uma introdução do Novo Testamento. O Antigo Testamento, os profetas escreveram, falavam sobre Deus, os reis falavam sobre Deus no Antigo Testamento e apontava para os atos, o feito, o fato do Novo Testamento. Então eles falavam de Jesus e no Novo Testamento Jesus aparece. Muito bom. Vamos entender o que é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele vai relatar a história de um povo de Israel, né? E este povo foi escolhido por Deus. Mas esse povo, ele falhou em mostrar Deus, a relação que Deus queria para com o homem. Ele falhou, mas a Bíblia relata que Deus sempre se preocupou em relacionar com o homem e utilizando-se das vidas que estavam a favor de Deus, né? Dos reis, os juízes, os profetas, os homens que Deus levantou para revelar-se ao mundo da sua época. E qual é o assunto que tem o Antigo Testamento? Qual é o assunto? Esse assunto vai falar da ascensão desse povo, o desenvolvimento dele, o crescimento dele e a sua queda. O Antigo Testamento vai falar desta nação, vai falar de Israel, né? O seu crescimento, seu desenvolvimento e a sua queda, enfim. Também nós vamos entender como é organizado o Antigo Testamento. Ele tem 4 livros, é dividido em 4 partes. A primeira parte é o Pentateuco, depois vem os livros históricos, depois vem os poéticos e vem os proféticos. Então, nós entendemos então o Antigo Testamento desta maneira. Vamos mais à frente. O Novo Testamento. O que é que nós podemos entender no Novo Testamento? O Novo Testamento, ele também tem a sua história, tem o seu fato, tem a sua ocorrência, a sua narrativa. E ela vai falar, o Novo Testamento vai falar de Cristo. Vai apontar para Cristo e vai mostrar os seus feitos, vai mostrar os seus milagres. Ele vai mostrar os ensinamentos de Cristo. Também o Novo Testamento vai apontar para o advento da igreja. Foi onde a igreja surgiu. Aconteceu a igreja após a ascensão de Cristo e o Novo Testamento vai relatar isso. E qual é o assunto do Novo Testamento? O que é que nós podemos entender que existe dentro do Novo Testamento? Esse Novo Testamento, ele é dividido em 4 partes também. E nós temos os 4 evangelhos, depois temos o livro histórico, que é o livro de Atos, temos as 21 cartas do apóstolo Paulo e, por último, o livro profético, que é o livro do Apocalipse. Então, nós entendemos, então, que ele é dividido em 4 partes e vai falar de Cristo, vai falar da igreja, também ele vai falar dos feitos dos discípulos, né? Os novos crentes, e ele vai dizer para nós, o Novo Testamento vai dizer para nós também assuntos do futuro, o que vai acontecer ainda.
né? E o Novo Testamento vai relatar todas essas coisas. E é importante saber que a Bíblia ela é a palavra de Deus e nós podemos ter uma relação com Deus através da leitura e do estudo da palavra de Deus. A Bíblia é importante para a nossa vida. Ela é uma regra de fé e de vida. Se você seguir o que a Bíblia diz, os seus conselhos, você vai ter sucesso na sua vida pessoal, sua vida espiritual e com a relação com Deus e com o homem. Deus vai se revelar para você através da Bíblia. Eu tenho aqui em minhas mãos um papel feito de junco, que era a planta que os antigos utilizavam para escrever, né? Eles prensavam esse junco e então saía esta folha prensada. Era onde os antigos escreviam, né? E a Bíblia foi escrita pelos homens, na época dela, neste papel. Então, eu tenho aqui um modelo, eu tenho aqui um pedaço de papel feito de junco. Este pedaço de papel foi trazido pela minha sogra quando visitou Israel. Então, muito bem. Vamos finalizar então com nosso comentário final, nossas considerações finais. Eu quero que você entenda a seguinte coisa, o seguinte assunto. É importante a Bíblia, é o livro mais lido do mundo, ela fala com você, Deus fala através dela, ela é importante para a sua vida, ela tem que ser regra de fé e vida para você, ela tem conselhos muito bons vindo do céu. O Espírito Santo pode interpretar a Bíblia para você, você pode se utilizar dele, você pode aproveitar o Espírito Santo. Autor deste livro, é importante lhe dizer que o Espírito Santo é o único autor do livro, da Bíblia, que está do seu lado, lhe ajudando a compreender o seu livro. Isso é importante você saber. Então saiba disso e aproveite o Espírito Santo, porque ele quer lhe ensinar a palavra de Deus. Querido Deus, nós te agradecemos, te louvamos, que tu possas cada vez mais, através do teu Espírito, nos ensinar a tua palavra. Senhor, queremos aprender, queremos estudar, queremos ter uma relação íntima e forte, profunda contigo, através da tua palavra, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.